Iniciando aqui a apresentação do projeto desenvolvido na disciplina de TinyML. O nosso projeto consiste na detecção de capacitores, utilizando o microcontrolador e técnicas de TinyML. Nosso objetivo foi mais explorar a técnica em si de detecção de objetos, explorar modelos que pudessem detectar objetos pequenos e rodar em um microcontrolador, devido à complexidade da tarefa e do tamanho dos modelos que existem atualmente. Então, nosso objetivo não foi criar uma aplicação ou uma solução prática assim, em si. O nosso hardware utilizado foi o Seeed Studio Shiro S32S3 Sense, que possui uma câmera OV2640 com uma resolução de 1600 x 1200 e um processador Extensa de 240 MHz. Nosso fluxo de trabalho se dividiu em 8 etapas, sendo a coleta de dados, pré-processamento, desenvolvendo a arquitetura do modelo, o treinamento dele, a análise de métricas e otimização, a conversão do modelo, o deployment no dispositivo e a realização de inferência em tempo real. Entrando mais a fundo em cada etapa, primeiramente a coleta de dados, a gente fez um script em C++ que tirava fotos em intervalos fixos de 4 segundos, marcamos a área de visão da câmera e fomos fazendo mudanças no ambiente, mudando as posições dos capacitores e a quantidade deles. No pré-processamento a gente utilizou a plataforma do RoboFlow, que é uma plataforma de IA no geral. Ela possui várias ferramentas avançadas de labeling e data documentation. Com ela a gente pode usar um autolabel, que utiliza uma IA pré-treinada para fazer o label de cada, para posicionar a body box de cada objeto, além de fazer um data augmentation, aplicando vários efeitos e assim aumentando a quantidade, o número de imagens do dataset. A gente utilizou 4 augmentation de flip, brilho, exposição e blur. Fizemos a exportação do dataset no formato YOLO-V8, TXT, e importamos isso no Edge Impulse. No final foram 680 imagens, divididas em treino e teste de 87% para 13%. Desenvolvimento da arquitetura do modelo, a gente definiu o impulso no Edge Impulse por uma entrada de imagem de 96 por 96, fazendo o resize por request. Para tarefas de detecção de imagens, a gente utiliza o modelo FOM, que é um modelo desenvolvido pela própria Edge Impulse, e é um modelo totalmente convolucional, baseado em classificação em grid. Ele utiliza um backbone do MobileNet V2, que é um modelo pré-treinado em uma grande quantidade de dados para vários tipos de classificação diferentes. E a gente faz um corte nesse modelo, extraindo uma camada de extração de características, uma camada convolucional. A gente fez uma alteração, onde a gente já mudou em qual dessas camadas a gente fazia o corte. A gente fez o corte no bloco 3, aplicando assim uma divisão de 4 na imagem. Ou seja, ele vai pegar a imagem 96 por 96 e criar um grid de 24 por 24 e fazer uma classificação em em cada pedaço desse grid. Além disso, a gente adicionou mais uma camada convolucional, utilizando os mesmos parâmetros de filtros da camada anterior. No treinamento do modelo, a gente obteve 82,1% de F1 score nos dados de validação, que são 20% dos dados de treino, 98% de precisão e 71% de recall. Essa diferença entre precisão e recall indica que pode haver presença de vários falsos negativos no modelo, ou seja, o modelo pode ser de certa forma um pouco conservador e deixar de classificar objetos que são do tipo capacitor, mas em si os que ele classifica são realmente capacitores, ou seja, uma precisão boa. Ali na direita a gente pode ver uma matriz de confusão que demonstra que ele classifica muito bem, diferencia muito bem o que é background e objeto, e sendo mais difícil detectar, classificar o capacitor em si. Na análise de otimização, a gente obteve 75,58% de acurácia nos dados de teste, ou seja, dados que ele não viu no treinamento, 97% de precisão, 73% de recall e 83% de F1 score. São métricas bem parecidas com os dados de treino, indicando que não houve overfit no modelo, mantendo ainda assim a diferença entre precisão e recall. Nas imagens de exemplo, a gente pode ver que em algumas imagens ele classificou uma centroide entre dois objetos que estão muito próximos, o que é esperado utilizando FOMO, já que ele tem esse funcionamento baseado em grid, além de deixar de classificar certos capacitores que são marcados como capacitores. Por exemplo, na terceira imagem, existem 7 capacitores que ele deixa de classificar e em alguns capacitores aglomerados que ele coloca uma centroide entre os dois objetos.
Na conversão do modelo deployment, a gente utilizou o próprio Edge Impulse, que a gente pode exportar o modelo como biblioteca Arduino. Fizemos a compilação com EON, que é uma compilação um pouco mais robusta que o TensorFlow Lite e permite reduzir mais ainda a memória RAM necessária para rodar a inferência do modelo. E a estimativa para o dispositivo com S32, processador de 240 MHz, é de 1,1 segundo para a inferência total, ou seja, tanto da SP quanto a inferência mesmo do modelo, e 221 KB de memória RAM. Na inferência, a gente fez o deployment com Arduino IDE, rodando localmente o modelo no Java. A gente obteve bons resultados, principalmente na análise da quantidade de capacitores. A interpretabilidade das bounding boxes indicadas no terminal não é muito boa, obtendo só os valores de centro da bounding box e o tamanho e largura dela, mas pela quantidade que ele apresenta da detecção de capacitores e a confiabilidade que aparenta, ele tem um funcionamento muito bom. Tirando casos que a presença de mão ou a movimentação muito rápida na imagem, onde ele fez a captura enquanto havia o movimento. Além de, quando tem muitos capacitores aglomerados, ele acaba colapsando as centroides. Centroides ou capacitores muito próximos na beirada da imagem, ele deixa de classificá-los como capacitores. Aqui algumas referências principais que a gente utilizou para o desenvolvimento desse modelo. Olá, professor Marcelo. A gente está aqui para mostrar o nosso trabalho, né? Meu, do Samuel, do Tony, de detecção de imagens de capacitor usando a Shao S3, S32 S3 Sense, né? Então, a gente começou criando o dataset, né? Vou mostrar umas imagens aqui, como que ficou o nosso setup. Ficou mais ou menos assim, ó. A gente colocou a câmerazinha no suporte e coletou as imagens em cima da mesa. Depois, a gente subiu todas essas imagens no RoboFlow. Aqui, ó, RoboFlow. E aí, no total, ficaram, acho que 252 imagens, né, Samuel? Sim. Porque tinham, acho que 150 de capacitor dispostos de diversas maneiras e 60 imagens da mesa vazia. Foi até uma dica que o professor Marcelo deu para melhorar a precisão do modelo. Depois que a gente marcou os capacitores dos label aqui, a gente exportou para, né, o formato YOLO, né, com TXT, boundbox TXT lá, e adicionou, fez o upload lá no dataset no Edge Impulse. Aí depois ficou aqui os capacitores marcados. Lá no RoboFlow também a gente fez um Data Augmentation, né? A gente usou umas features lá de rotacionar a imagem, de melhorar, ajustar brilho, fazer alguma coisa do tipo. Então, por isso que lá no RoboFlow a gente tem mais do que ele mostra pra gente, mais do que as 150 imagens. No final ele chegou no valor de 606 imagens, né? Vamos usar os augmentations, né? 2 clipes horizontal, vertical, ajuste de brilho, ajuste de exposição e blur. Beleza. Então, como o Anderson falou, aqui no Impulse a gente definiu imagem 96 por 96, fazendo resize com squash, então ele reduz a imagem, que anteriormente estava 640 por 640. Aqui na imagem a gente fez a parte de extração de dados com imagem colorida, RGB. E na parte de detecção mesmo, da definição do modelo, a gente foi no modo do Keras para mudar mais o programa do modelo internamente. Aqui na parte do FOMO, o FOMO ele utiliza o MobileNet V2, que é um modelo de estado da arte pré-treinado. E a gente fez um corte na camada 3, que é a camada de extração de características, uma camada convolucional. O padrão do FOMO utiliza a camada 6, que faz uma divisão por 8 na imagem. Ou seja, ele cria um grid do tamanho da imagem dividido por 8. No caso aqui, eu peguei uma camada superior, na camada 3, o que na verdade ele vai dividir a imagem por 4. Então, ele vai criar grids maiores, o que permite ele fazer uma detecção mais
mais geral na imagem, ele não vai fazer um grid tão pequenininho assim. Adicionei também mais uma camada de convolução. No modelo FOAM ele utiliza uma única camada aqui de convolução, seguida na outra camada de classificação. Adicionei duas com o mesmo número de filtros, o mesmo tamanho de kernel size, que é o tamanho do filtro e que vai passar em cima da imagem, o stride de 1 também, e a ativação relô. Aqui na configuração inicial eu usei também a configuração padrão, foi 30 épocas de treinamento, taxa de aprendizado de 0.001, batch size 32, alpha de 0.1, o peso do objeto em relação ao background de 100% também. A gente treinou o modelo e obteve 82,1% de F1 score nos dados de validação. Ele usou 20% dos dados de treino para validação, sendo a maior dificuldade aqui de classificar o capacitor em si, que ele teve alguns falsos positivos aqui. E em relação ao background, ele detectou muito bem. Fez a diferença do que é o background, não. Isso com as imagens que só mostraram o background ajudou bastante. Uma estimativa para rodar no dispositivo desse Nordic aqui. Não tinha o Seed Shell exatamente como dispositivo aqui, mas deu para ver relativamente que o tamanho da RAM necessária ia caber no Shell e Seed, e que o tempo de diferença também não era agradável e era possível de se utilizar. Eu cheguei a fazer alguns testes aqui, que o EON Tune ele faz um grid de modelo e vai testando cada um dos modelos diferentes, tanto em RGB, Grayscale, tamanhos de imagens diferentes, mas não teve um resultado tão bom quanto o FOMO modificado lá. Aqui nos dados de teste, que são os dados que ele não viu no treinamento, ele obteve 70,93% de acurácia, tendo alguns erros de falsos positivos e falsos negativos, até porque às vezes ficam muitos capacitores aglomerados, são objetos pequenos, então fica difícil dele distinguir eles. Deixa eu mostrar esse aqui, que ele não teve 100% de acurácia. Ele marcou alguns centroides no lugar onde não tinha capacitor, marcou aqui no dedo da mão. Então ele teve alguns erros, mas no geral ele tem uma precisão relativamente boa. Na parte do deployment, a gente exportou como biblioteca Arduino e exportou um modelo compilado com EON Tuner, que reduz um pouco da memória RAM necessária e do tempo de detecção precisa. E depois a gente vai rodar isso diretamente no Shawi. Mas antes de rodar diretamente na Shawi, para a gente poder visualizar a detecção diretamente na imagem, aqui a gente usou o SenseCraft, que é uma plataforma da... Eu vou mudando aqui, ó, isso aí é tempo real. A minha mão que está ali adicionando e retirando capacitores da minha área de foco aqui da câmera. A gente colocou 4 capacitores, vou adicionar mais alguns. E a gente notou o comportamento que já é típico de FOMO, né? Que a gente já foi estudado que se a gente aglomerar os capacitores, ele entende como se fosse um só, ele não entende muito bem quando as coisas estão aglomeradas. Aqui é a plataforma da própria Seed. A gente exportou um modelo do Edge Impulse como TensorFlow Lite quantizado de 8 bits, mas aqui é só para melhorar a visualização do que o modelo está conseguindo enxergar ou não. Aqui a gente consegue mexer um pouco no threshold. Se a gente diminuir muito, ele vai dar vários centroides errados. A gente vê que ele se mantém na mesma posição e perto dos capacitores que a gente está querendo detectar. E aqui é mais uma limitação do FOMO mesmo, pelo tamanho do objeto e a resolução da imagem que a gente está usando de 96 por 96, para conseguir caber na Shawi.